Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Teorema da Aprovação. Hoje faremos um exercício bastante interessante, que é a questão do tabuleiro. Professor Kleber? Bora lá, professor Ricardo. Bom, pessoal, então o problema é isso. Observem esse tabuleiro que nós temos aqui. Ele é um tabuleiro 8x8. 8 colunas e 8 linhas. Muito bem, total de casas que eu tenho aqui é 64. Olha só, o problema nos diz o seguinte: de quantas formas eu posso posicionar nesse tabuleiro um triângulo vermelho e um círculo azul? De modo que o triângulo vermelho só ocupe casas pretas e o círculo azul só ocupe casas brancas. E tem uma restrição muito importante. Digamos que eu tenho um triângulo aqui na casa preta e um círculo aqui na casa branca. Essa situação ela não pode acontecer. Os dois não podem ficar em casas vizinhas. E isso é uma restrição importante do problema. Aliás, ela é fundamental para resolver o problema. Então vamos começar a resolver o problema. Primeiramente, pessoal, vamos calcular quantas possibilidades eu tenho para posicionar o triângulo vermelho e o círculo azul, sem pensar em restrições. Ok? Usando o princípio fundamental da contagem, nós temos que, para posicionar o triângulo vermelho na casa preta, são 32 possibilidades. Em seguida, para posicionar o círculo azul na casa branca, 32 possibilidades. Portanto, 32 vezes 32, 1024. 1024 representa quantas possibilidades que eu tenho para posicionar essas duas peças. Porém, Olha só, detalhe importante da restrição. Vamos analisar o seguinte. Então observe, vou colocar um triângulo vermelho aqui na casa preta, igual o problema nos diz. Agora eu vou colocar um círculo azul na casa branca. Vou fazer isso aqui nessa linha. Então olha só o que vai acontecer. Então observe o raciocínio que a gente vai utilizar. Então, pela restrição do problema, esse caso aqui não pode acontecer. Então vamos contar aqui, ó. Então, uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades, quatro possibilidades, cinco possibilidades. Que possibilidades são essas? Que não pode acontecer. Triângulo vermelho na casa preta, junto com círculo azul na casa branca. Isso não pode acontecer e é isso que eu estou fazendo, contando isso. Então já tinha dado 5, mais uma, 6, mais outra, 7. Então aqui foram 7 possibilidades. Como são 8 linhas, 7 vezes 8, 56. Beleza. Fiz isso para a linha. Para a coluna é a mesma coisa. Então já vamos encurtar caminho. 7 vezes 8 também vai ser 56. E aí, professor Ricardo? dessa forma, temos que a quantidade de possibilidades para posicionar as duas figuras, 1024. Vamos tirar o que nós não queremos, que é as peças em casas adjacentes, que é 56 mais 56, 112. Então vai ficar 1024 menos 112, 912. Essa é a nossa resposta. Agora, professor Ricardo, diz pra gente, existe uma outra forma de resolver esse exercício? Professor Kleber, existe sim, mas ela não é viável. Se pensarmos nas ideias do matemático e filósofo René Descartes, ele fala que muitas vezes é importante dividir o problema em partes. Só que nesse caso não fica muito interessante. Se nós pensarmos no triângulo vermelho lá em cima, veja que isso, nesse triângulo, o que nós temos aí? Que o círculo azul ele não pode assumir duas casas. Agora, se o triângulo vermelho estiver no centro do tabuleiro, o círculo azul ele não pode ocupar quatro casas. Então veja, dividir nesse caso não torna o problema interessante, fica mais difícil de resolver. Portanto, a solução que nós fizemos ela é um pouco mais enxuta e mais objetiva, mais eficiente. Então foi essa a solução que nós apresentamos. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, TikTok, YouTube e Instagram.
Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. É isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.